Este vídeo é trazido a você por Nós Criamos. Tensionamos trabalhar apenas com pessoas de que gostamos e que admiramos. Trabalhar com gente que faz seu estômago revirar é como casar por dinheiro. Provavelmente uma má ideia em qualquer circunstância, mas uma loucura se você já é rico. Não acredito que a internet vá mudar o modo como as pessoas usam as gomas de mascar. Em geral, os administradores são muito pouco incentivados a tomar a decisão inteligente, mas com alguma chance de parecer idiota. Sua razão pessoal de ganho-perca é óbvia. Se uma decisão não convencional funciona bem, eles ganham uma palminha nas costas. E se funciona mal, recebem o bilhete azul. Fracassar de maneira convencional é o melhor caminho. Como grupo, os Maria vai com as outras podem ter uma péssima imagem, mas um indivíduo que cai no buraco atrás dos outros jamais foi criticado. Não é arriscado comprar títulos de valores mobiliários. Há uma fração do que valem. Se você não entende de uma coisa, fique fora dela. Você preferiria ser o melhor amante do mundo, mas ser considerado por todos o pior? Ou preferiria ser o pior amante do mundo, mas ser considerado por todos o melhor? Ora, eis uma questão interessante. Quando retornos sobre o capital são medíocres, um histórico de ganha mais aplicando mais não é uma grande conquista gerencial. Você pode obter o mesmo resultado sozinho, a partir de sua cadeira de balanço. Basta quadruplicar o capital aplicando em uma caderneta de poupança para quadruplicar seus ganhos. Como controladores de uma empresa de comunicação, seria imperdoável que, ao escrevermos sobre nós mesmos, fôssemos menos rigorosos com as informações do que nossos jornalistas devem ser quando escrevem sobre outros. Quando o inepto em finanças reconhece suas limitações, deixa de ser inepto. Os fracassos surgem porque você mesmo coloca obstáculos no caminho, não porque o mundo atrapalha. A letargia, beirando a indolência, continua sendo a pedra fundamental de nosso estilo de investimentos. Não falamos de lucros trimestrais e não temos teleconferências com análises de Wall Street, porque não desejamos pessoas que se concentram no que vai acontecer no próximo trimestre ou mesmo no próximo ano. Por que devo comprar imóveis quando é tão fácil aplicar no mercado de ações? Dinheiro, de certa forma, permite que você esteja em ambientes mais interessantes, mas não pode mudar quantas pessoas o amam ou quão saudável você é. Eu seria um vagabundo de rua com um copo de lata se os mercados fossem sempre eficientes. Rejeitei negócios que seriam convenientes porque não conseguia gostar das pessoas com quem teria de trabalhar. Continuarei investindo enquanto eu viver. O mercado pode julgar que uma empresa vale mais do que os fatos indicam. Em um caso como esse, nós vendemos nossas ações. Se você não está disposto a manter uma ação por 10 anos, nem pense em detê-la,
por 10 minutos. Monte uma carteira com empresas cujos rendimentos agregados marchem para cima ao longo dos anos, e o valor de mercado de suas ações marchará no mesmo sentido. Eu gostei muito mais do processo de ganhar dinheiro do que do resultado, embora eu tenha aprendido a viver com este também. Na verdade, se você tivesse uma cartela com 20 furos e usasse um deles toda vez que decidisse fazer um investimento, não sendo possível conseguir nenhum outro, você faria 20 ótimos investimentos e poderia ficar muito rico no final. Na verdade, você não precisa de 50 boas ideias. Você não ganha nada só porque é ativo. Ganha apenas quando acerta. O risco vem de você não saber o que está fazendo. É muito mais seguro roubar grandes somas com uma caneta do que pequenas somas com um revólver. Nossa meta é encontrar uma empresa fantástica a um preço razoável, não uma empresa medíocre por uma barganha. Charlie e eu descobrimos que o melhor é fazer bolsas de seda com seda. Se tentarmos com orelhas de porco, fracassaremos. O truque é, quando não há nada a fazer, não faça nada. Faço coisas de que gosto todo santo dia do ano e com gente de quem gosto. Quando vemos algo que faz sentido, agimos de maneira muito rápida e em grande escala. Executivos devem agir como se houvesse um único dono na empresa e cujos interesses de longo prazo devem atender de todos os modos possíveis. Se você me desse 100 bilhões e dissesse tire a liderança da Coca-Cola no mundo, eu devolveria a você e diria que é impossível. Não é que eu queira ganhar dinheiro. A questão é que acho divertido ganhar dinheiro e vê-lo crescer. Você não deveria possuir ações se uma diminuição de 50% do valor causasse um sofrimento agudo na sua vida financeira. Ideias de bons investimentos são raras, valiosas e estão sujeitas à apropriação indébita. A exemplo das ideias quanto a bons produtos ou aquisições. Um negócio que lida com tecnologia de mudanças rápidas não se presta à avaliação confiável de economia a longo prazo. Você só vai descobrir quem está nadando nu quando a maré baixar. O senhor mercado está aí para servi-lo e não para guiá-lo. Será desastroso submeter-se à influência dele. Não fazemos nada além da competência de qualquer pessoa. Não é necessário fazer coisas extraordinárias para obter resultados extraordinários. A maioria das pessoas se interessam por ações quando todo mundo também está interessado. A hora de se interessar é quando ninguém mais está. Você não pode comprar o que é popular e achar que estava fazendo certo para seus investimentos. Você não está nem certo nem errado só porque outras pessoas concordam com você. Você está certo porque os fatos estão certos e o seu raciocínio está correto. É a única coisa que faz com que você esteja certo. Nunca prometemos a alguém, familiares, MBAs, recém-contratados, etc.,
a oportunidade de dirigir empresas que compramos de proprietários gerentes e não vamos prometer. É mais fácil não se meter em encrencas do que se livrar do problema depois. Regra número 1 para os investidores: nunca perder dinheiro. Regra número 2 para investidores: nunca se esqueça da regra número 1. Muitas empresas seriam mais bem compreendidas por seus proprietários acionistas se as administrações e os analistas financeiros modificassem a ênfase que colocam nos lucros por ação e nas mudanças anuais nesses números. Se estou interessado numa empresa, compro 100 ações de todos os seus concorrentes para analisar seus relatórios anuais. Diversificação é uma proteção contra a ignorância e não faz muito sentido para aqueles que sabem o que estão fazendo. Acreditamos que a maioria das transações de aquisições prejudica os acionistas da empresa compradora. Multiplique a probabilidade de perda pelo total de perdas possíveis. Multiplique a probabilidade de ganho pelo total de ganhos possíveis. Subtraia o resultado da primeira operação do produto da segunda. É isso que estamos tentando fazer. Não é perfeito, mas nisso se resume o cálculo. O segredo da vida é descobrir que mestres você seguirá. No negócio dos seguros, não há nenhum estatuto de limite à estupidez. Compre ações como quem compra comida, não como quem compra perfume. Algumas horas na cola do mestre Benjamin Graham provarão ser muito mais valiosas do que 10 anos maquinando pretensas ideias originais. Por aqui, apostamos em nosso próprio negócio. Valor contábil é um conceito, como o nome diz, de contabilidade e registra as entradas financeiras acumuladas e os lucros retidos. Valor intrínseco da empresa é um conceito econômico que estima gastos futuros em dinheiro, descontados do valor presente. O valor contábil mostra o que entrou. O valor intrínseco, o que pode ser retirado. São necessários 20 anos para construir uma reputação e 5 minutos para arruiná-la. Se você pensar sobre isso, fará as coisas de uma maneira diferente. Pense por você mesmo. Sempre me surpreendo em saber como pessoas de QI elevado imitam os outros descaradamente. Nunca consigo ter boas ideias conversando com as pessoas. O mercado, como o Senhor, ajuda quem se ajuda. Ao contrário do Senhor, o mercado não perdoa aqueles que não sabem o que fazem. A coisa mais importante em termos do seu círculo de competência não é o tamanho da área que você atua, mas com que precisão você define o seu perímetro. Não é preciso um grande número de negócios para sair-se bem na área de investimentos. Tanto os administradores quanto os investidores devem entender que os números da contabilidade são o começo, não o final da avaliação de uma empresa. Esteja certo de uma coisa:
Se um diretor executivo estiver entusiasmado com uma aquisição particularmente estúpida, tanto seu staff, empregados, interno, quanto seus conselheiros externos fornecerão todas as projeções necessárias para justificar sua posição. Só nos contos de fadas os imperadores são informados de que estão nus. O que realmente conta para a maioria das pessoas no mercado de investimento não é o quanto sabem, mas sim o quanto conseguem definir o que não sabem de maneira realista. Muita gente começa com motores de 400 cavalos, mas só conseguem um rendimento de 100. É bem melhor ter um motor de 200 cavalos e colocá-lo a toda potência. Vou administrar como se fosse meu próprio dinheiro. Vou ter participação nas perdas e nos lucros e não vou contar para vocês o que estou fazendo. Está claro que os investidores devem manter a guarda levantada o tempo todo e usar os números de contabilidade como começo, não fim, do cálculo dos lucros econômicos verdadeiros que lhes pertencem. Comprar por um preço racional uma participação em um negócio facilmente compreensível cujos rendimentos, com virtual certeza, venham ser intrinsecamente mais elevados nos próximos 5, 10 e 20 anos. Você não precisa ser um cientista espacial. Investir não é um jogo em que o sujeito com QI de 160 vence o que tem 130 de QI. A primeira pergunta quando compra uma empresa que eu sempre faço a mim mesmo sobre o dono de uma empresa é: ele ama o dinheiro ou a empresa? Porque se amar o dinheiro, cairá fora do negócio um dia depois da compra. Coloque todos os ovos em apenas uma cesta e vigie a cesta. A chave do investimento bem-sucedido era a compra de ações de boas empresas quando os preços de mercado estavam bem abaixo do verdadeiro valor da empresa. Com uma quantidade suficiente de informações privilegiadas e $1 milhão, você pode quebrar em um ano. Las Vegas foi construída com base nas verdadeiras fortunas que as pessoas acabam deixando lá quando entram em transações de capital aparentemente pequenas. Pagar conscientemente mais por uma ação do que o cálculo do valor sugere deve ser rotulado de especulação, que não é ilegal, imoral, nem, em nossa opinião, financeiramente nutritivo. Não compraremos nada apenas por comprar. Somente compraremos alguma coisa se pensarmos que encontramos algo atrativo. Ao avaliar as pessoas, devemos procurar por 3 qualidades: integridade, inteligência e energia. Na falta da primeira, as outras 2 vão acabar com você. O risco é o resultado de não saber o que estamos fazendo. Procure empresas para as quais acho que posso prever os acontecimentos dos próximos 10, 15 ou 20 anos. Isso significa empresas que continuarão mais ou menos como são hoje, exceto maiores e com mais negócios internacionais. Portanto, me concentro na ausência de mudanças. Uma das ironias do mercado de ações é a ênfase em atividade. Corretores, usando termos como
negociabilidade e liquidez. Enaltecem companhias com alto volume de ações negociado. Os que não podem encher os bolsos encherão confiantemente seus ouvidos, mas os investidores deveriam compreender que o que é bom para o croupier não é bom para o cliente. Um mercado acionário hiperativo é o batedor de carteira da empresa. Tentamos simplesmente ser temerosos quando os outros são voráveis e voráveis quando os outros são temerosos. Grandes aquisições representam ganhos para os acionistas da empresa adquirida. Mas veja só, elas geralmente reduzem os bens dos acionistas da compradora. Porque o tempo que um empreendimento requer para apresentar lucro deveria sincronizar-se precisamente com o tempo que um planeta requer para completar uma volta em torno do Sol? Em cada aplicação que você faz, deve ter a coragem e a convicção de colocar pelo menos 10% do total de seus investimentos. O bom administrador de verdade não acorda pela manhã e diz: é hoje que eu vou cortar os custos. Nada disso. Ele simplesmente acorda e decide praticar exercícios de respiração. Minha ideia de decisão em grupo é olhar no espelho. Na maioria das aquisições, é melhor ser o alvo do que o comprado, pois este paga pelo fato de que vai arrastar de volta para sua caverna a carcaça do animal abatido. Um investidor precisa fazer bem poucas coisas, desde que evite grandes erros.